Enquanto a construção civil convencional responde por quase 40% das emissões globais de CO2, a bioconstrução oferece um caminho diferente. Cada parede de barro evita toneladas de poluição. Cada telhado de palha substitui materiais que demoram séculos para se decompor. Este filme é sobre essa revolução silenciosa, sobre pessoas que decidiram que o futuro não precisa ser feito à moda da casa, e sobre como, às vezes, as respostas mais modernas estão guardadas nos conhecimentos mais antigos. Eu queria muito almejar que as pessoas não precisassem deixar isso como uma lembrança de resgate. Mas sim começar a partir de já, desenvolver, sabe, esse pensamento, essa construção, essa ideia, se articulando, não que tem que abandonar uma melhor, pior do que a outra, não. Tenta interlaçar elas e, claro, não excluindo. O que eu não quero é que fique sendo na base da exclusão, sabe? Uma coisa assim, só porque a comunidade quer fazer, não, é uma parada que é tão seguro quanto a outra. A arquitetura como manifestação cultural, ela é muito importante, principalmente no caso de culturas que são muito correlacionadas a um território. E a arquitetura vernacular, ela tem essa ligação cultura-território, essas coisas andam muito juntas. E, em geral, ela se traduz com o uso de materiais locais, com o uso de técnicas que revelam o conhecimento, a cultura local. Essas coisas interagem muito intimamente. Então, ela é muito importante, eu acho, para identificar isso e para simbolizar como essa cultura se manifesta no mundo. O modo de se morar numa construção vernacular ela é especial pela questão de qualidade térmica, qualidade espacial, qualidade de respiração. A temperatura é diferente, o ar é diferente, então é uma estrutura viva. A parede ela tem uma quantidade de matéria orgânica que ela respira, ela de certa forma ela trabalha de uma forma mais mimética com a natureza, assim, com o modo de um outro ser vivo morar, entende? É mais natural, sabe? E exige mais manutenção, exige mais cuidado, mas é um modo de vida mais puro, de uma forma poética falando, né? Agora, de uma forma prática, é uma casa mais fresca, uma casa mais ambientada, casa mais aconchegante, um ambiente mais com cara de lar, casa com cara de casa. A validação desse conhecimento ancestral, dessa questão da bioconstrução, ou da arquitetura vernacular, ou da construção tradicional, ela é tão importante, tão valiosa para nós no termo de ambientes, que a gente se fala juntamente a interrelação disso com a ecologia. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Você circula em vários territórios quilombola que regeneraliza novamente a sua natureza. As pessoas construíam com terra e madeira e palha. No decorrer do tempo que as pessoas decidiam que não mais ia viver naquela casa, que ela se desloca dali, aquela casa, ela vira o quê? Ela volta para a natureza. Ela começa a descompor, as palhas se desmancham, o cupim come a madeira, a chuva desmancha o adobe e vira terra. E ali vem de novo uma floresta. Naturalmente vai nascer árvores, vai nascer coisas. Já quando você se constrói no concreto armado, só nessa onda toda, que tudo é cimento, o que vai acontecer? As pessoas vão mudar, vão deixar aquilo não vai se desmanchar e não vai entregar mais à natureza.
aquilo vai virar uma tapera, uma coisa assombradia, para quem tem medo de assombração, vai virar uma coisa que vai ficar feia ali para sempre, vai ficar ponta de ferro, facilmente pode enganchar um animal, enganchar uma pessoa que está passando sem ter conhecimento daquilo ao longo do tempo. Então, essa é uma grande diferença também que se encontra nesses meios de construção. A nossa indústria da construção é uma das mais poluentes do mundo. E isso é pouquíssimo abordado, né? A não ser no âmbito acadêmico, especializado, né? Mas eu digo no sistema, né, profissional, né? Que se a gente for analisar, né, que chama-se análise do ciclo da vida do material, né, que a gente usa na construção convencional, né, que é o ferro, o concreto, né, vem do cimento, né? Tem alta emissão de gás, né, do processo de fabricação. Ou seja, desde a extração do material, o transporte que vai para as cidades, enfim, né, como que você tem a emissão dos veículos que transportam, né, e também a fabricação, o processo de fabricação emite muito gás. Então, por exemplo, a China e os Estados Unidos são os maiores emissores de gás na questão do cimento, da fabricação do cimento, né? Então, isso é uma coisa que é muito pouco contabilizada no sistema profissional, né? Era para a gente estar muito mais evoluído no âmbito da arquitetura e urbanismo de resgatar materiais que têm baixa emissão de gás, né? Então, nesse sentido, as construções tradicionais, né, que as bioconstruções, mas daquele modelo antigo, né, das comunidades, praticamente não tem emissão de gás. Você pega a terra ali no lugar, né, você extrai ali a pedra, né, tem a palha do buriti, que você vai fazer a cobertura, você vai... Então, essas comunidades, elas aprenderam a conviver, né, com o meio ambiente de uma maneira harmônica. Na autoconstrução, a população sabe fazer. Porque é ela que constrói os grandes prédios, ela que constrói as casas bem estruturadas, né? Quando ela vai nesse processo da autoconstrução, o que falta é o recurso, né? Então é o tijolo cerâmico e não o dinheiro para poder fazer o seu reboco, não o dinheiro para poder, né, pintar, né? E às vezes a não orientação de como colocar uma boa ventilação, como, né, qual o tamanho de uma janela ideal, essas coisas que, por exemplo, a assistência técnica, ela contribui na autoconstrução, né? O conhecimento técnico ali na ponta, pertinho do morador, ela traria essas soluções, né, de orientação, né, para quem está ali na autoconstrução, né, fazendo a sua casa enfim, né, pela ausência da produção da moradia, né. Então, a pessoa está ali. Então, qual a melhor orientação solar para você colocar essa abertura para ventilar? Então, tem um pouco disso. Então, tem a importância da valorização da ATIS, da assistência técnica de habitação de interesse social, que é algo que não tem, que existe uma lei, mas também, ao mesmo tempo, não existe um investimento público, né, para poder criar essa prestação de serviço de um profissional técnico com a população que necessita de melhorar a sua qualidade habitacional. E que essa não qualidade habitacional ela não está só presente em favelas, por exemplo. Ela está nas periferias no modo geral, né? A gente tem casas, a maioria das casas da população brasileira, ela vai ter alguma questão de iluminação e ventilação, de qualidade do seu habitat ali que vai estar faltando. Então, se um número tão expressivo de pessoas não tem dentro da sua casa uma boa qualidade de espaço, então acho que a gente precisa ver a política pública, né? A lei existe de habitação de interesse social, mas é isso, falta um investimento, falta um programa, né? Falta uma iniciativa mais afirmativa. Por conta de um formato de empreendedorismo das grandes empresas, das fabricadoras de cimento e ferro, dizer que a construção da sabedoria ancestral
está errada e que ela não pode entrar dentro dessas normas. Ela não pode concorrer uma construção das casinhas popular que a Caixa faz. Essa técnica da taipa, da taipa de mão, do adobe, ela não poder concorrer na construção dos créditos habitacional que o INCRA coloca para os territórios quilombola, para os territórios da reforma agrária. Então, tudo isso é nós levarmos cimento para dentro e ferro. E dentro disso é uma coisa que também não se garante a durabilidade. Vai depender muito que tem coisas, tem construções que tem mais anos aqui no Brasil. Você pode se encontrar construída à base da pedra, do adobe, da terra, que tem essa durabilidade muito grande. Tem casas aqui de pé com mais de 100 anos. Que elas não têm pilar. Nenhum pilar na casa. Ela é feita na amarração. É mais ou menos como se você fosse fazer o solo cimento. Eu nem me ative muito a isso, porque, como você pode ver aqui, os pilares são de madeira. Não é ecológico. Tá, não é ecológico. Esses, por exemplo, foi madeira apreendida. Já tinha sido feito. O crime eu achei melhor utilizar, com autorização e tudo. O meu olhar sobre o tijolo de adobe é sobre como as pessoas podem sair do aluguel, como as pessoas podem ganhar sua independência financeira, sobre como as pessoas podem ascender socialmente. E para você ascender socialmente, você tem que ter tempo de vida, tem que ter qualidade de vida e tem que ter projetos concretos. E tudo começa pela sua casa, pela sua moradia. A partir do momento que você paga um aluguel e mora precariamente, a sua mente está em uma outra frequência. A partir do momento que você conquista a sua casa própria, conquista a sua moradia, você pensa e vê o mundo de outro olhar. Você não tem um lastro financeiro tão chato todo mês. Então você pode sonhar outras coisas, você pode investir em você próprio, você pode investir em cursos, você pode investir em especialização. E investindo em conhecimento, você pode crescer como profissional e pessoa. Então, por que eu falo do adobe? Porque é um dos modos de vida e de construção mais econômicos para você que quer sair do aluguel, para você que quer construir sua própria casa. Fazer a sua casa de adobe em formato de mutirão é uma das formas mais viáveis de você conseguir ter este primeiro grande passo, que é a sua casa própria. E depois daí o céu eu acho que é o limite. Aí, a partir do momento que você tem um bom lar e tem uma boa estrutura de subsistência, é muito mais fácil você conquistar outros planos, outros sonhos. Tive a oportunidade de participar recente no ELAC, um encontro que teve na Universidade da UNILA, na América Latina, ali na região do Foz do Iguaçu, onde as universidades da América Latina, projetos, professores e companheiros estiveram presentes, apresentando várias possibilidades, vários trabalhos que vêm sendo realizados dentro da universidade. Então, a universidade abrindo esses espaços, onde a gente discutimos diversos pontos também, além dos trabalhos apresentados, como a proporcionar isso, levar para os meios das normas que os cobram, né, dentro das organizações. Por exemplo, por que não as construções da Caixa, as construções do INCRA, que fornecem para os acampamentos, para as comunidades quilombolas, não abraçar também a deriva desses materiais, de princípios educativos, de princípios participativos das comunidades, como o próprio adobe, a própria taipa, o pau a pique, enfim, porque são técnicas centenárias e que nunca se perdeu, porque ela tem a sua qualidade de fato ali, mas não foi estudada talvez, né? Ou quem estudou talvez não levou tão a sério. Mas você imagina, qual o sentido? Né? Eu trabalho com os camponeses da reforma agrária. Qual o sentido de fazer moradia com materiais que vão de fora e chegam lá e a consultora faz? Então tem que investir na autoprodução, na autogestão
na autoconstrução, para que essas pessoas que têm o conhecimento façam essas moradias e não uma empreitada que vá de fora para fazer todas essas casas iguaizinhas, sem identidade. Então, os territórios quilombolas, eles precisam de um programa habitacional direcionado. O adobe precisa ser protegido. Então, eu acho que quando a gente chega num lugar e tem um sistema construtivo de centenas, de séculos, a gente pelo menos tem que ter humildade para tentar entender o que é que está acontecendo, por que é que as pessoas estão usando aquilo. Historicamente no Brasil, a população soube fazer suas construções, né? Ela não habita após a compreensão do que se é arquitetura ou desse conhecimento técnico. Ela já produzia, né? Concreto armado é uma coisa que surgiu no meado do século XIX. Qualquer construção anterior ao século XIX não tem concreto armado. E ele só se popularizou mesmo no começo do século XX. Então a gente está falando de uma coisa que tem 120 anos de popularização. E hoje em dia as pessoas falam que não dá para construir se não for com concreto armado. Não é verdade. O ser humano constrói há milhares de anos, né? As pessoas habitam habitações dos mais variados tipos e sem esses materiais. A gente tem que falar da formação dos arquitetos, né? Aqui na escola, na Faculdade de Arquitetura, a gente tem pouquíssimos professores ou disciplinas que poderiam tratar dessa temática. Então, é uma luta, né? A partir do projeto de extensão, a gente trabalha o currículo informal, né? O currículo informal tem que chegar para mudar o currículo formal, porque nós não temos nenhuma disciplina sobre isso, né? Então, os ateliês de projeto ou de construção de tecnologia deveriam investir muito mais nesse sistema construtivo. Então, nós temos pouquíssimos professores que trabalham, né? E, nesse sentido, a Semana Universitária é um espaço importante, que é onde a gente traz, já fez vários eventos aqui com o Carlos, né? Já fizemos uma oficina de bioconstrução com os estudantes de arquitetura para eles verem de perto que é importante fazer, né, saber fazer um adobe, um tijolo de adobe, né, como que pode ser usado, né, e isso que a gente tem que trazer, esse conhecimento tradicional. Da mesma forma, eu não estou trazendo aqui a ideia de possibilidade que a bioconstrução tem que concorrer com a alvenaria convencional, longe disso. A ideia é que tenha espaço para os dois, mas um espaço sem discriminação, sem desvalorização e dizer que a construção de bioconstrução não tem tanta segurança quanto a alvenaria convencional, quanto o concreto armado. Isso que não deve existir. Então eu vejo que pode as pessoas sim ter o direito de ter as duas sabedorias, de tantas igual, assegura que o adobe, a taipa e outras construções com a terra é quanto bom, quanto eles também pregam que o cimento e que o ferro é bom. Essa é a visão que eu tenho de futuro, assim, mas espero mesmo, no fundo, como um defensor da natureza, do meio ambiente, que as pessoas começam a soltar pilha de conhecimento, de oportunidade, e as pessoas começam a visualizar essa ideia de preservação mesmo. Preservação é preservar o meio, preservar a existência daqueles seres que eles se ocupam, deles próprios e também da natureza mesmo. Que aí é onde você pensar que como eu existo sem agredir tanto a natureza, sem agredir tanto os seres que aqui permeia próximo e sem me agredir tanto também. Porque se você imagina na lógica que foi até proibido, né, no Brasil, salvo engano, a venda da teia de amianto, porque as pessoas estavam respirando câncer. Entende? Então, tipo, o que é bom?